DW Eleições. Ora viva, bem-vindos ao nosso espaço especial Eleições Angola 2022, aqui na DW Português para a África. Angola prepara-se para as eleições mais acirradas na história do país. Cerca de 14 milhões de angolanos, tanto dentro do território como no exterior, vão votar nas quintas eleições gerais desta quarta-feira, 24 de agosto. Especialistas consideram ser as mais concorridas desde o primeiro pleito realizado no país em 1992, ainda durante a Guerra Civil, e também as eleições onde a juventude pós-Guerra Civil terá a oportunidade de votar pela primeira vez. DW Eleições. Hoje encerra o período de campanha eleitoral. Por agora, vamos até Luanda ao encontro do nosso enviado especial, António Cascais, que detalhadamente nos vai falar sobre os factos mais importantes que marcaram o dia de hoje. Olá, António Cascais. Que factos marcam este último dia de campanha dos partidos políticos? Boa tarde, Sandra Chiala. Boa tarde a toda a audiência da DW África. De facto, como bem disseste, encerrou hoje a campanha eleitoral, um grande comício em Amazonas, também com um evento especial do presidente do MPLA e candidato à presidência, João Lourenço, que se encontrou no pavilhão multiusos com as mulheres da OMA, da Organização das Mulheres de Angola, uma organização pertencente ao MPLA. E hoje viu-se muito bem entre os dois partidos, um evento muito bem organizado ao pormenor. As mulheres vieram transportadas em autocarros. Cada grupo tinha uma comandante, digamos, do MPLA, que dizia às mulheres que cantigas deveriam cantar, que passos deveriam fazer, para onde se deveriam dirigir. No Casenha, tudo muito mais espontâneo. Logo no início da manhã já se viam pick-ups com pessoas com t-shirts da UNITA, viam-se táxis apinhados com gente, viam-se pessoas a pé, mas tudo de uma forma muito menos organizada. Ficou bem evidente que um dos partidos tem muitos meios e o outro, o segundo partido, o maior partido da oposição, tem relativamente poucos meios. Para dizer também que esta campanha foi uma campanha muito bipolarizada, uma campanha que se centrou na disputa entre os dois países, entre os dois partidos, aliás, e a gente caminhando aqui por Luanda praticamente só vê cartazes do MPLA e poucos cartazes da UNITA, e os outros partidos, os restantes 6 partidos, são praticamente invisíveis nas ruas. Não se vê arruadas, não se vê campanhas, não se vê cartazes. Nos meios de comunicação, aí sim, pelo menos há pequenos calendários, pequenas agendas em que se divulga por onde terão andado os cabeças de lista dos outros partidos mais pequenos. Então considera que os outros partidos praticamente tornaram-se invisíveis durante este período de campanha? Nos meios de comunicação, não totalmente, mas nas ruas de Luanda foi isso que eu constatei. Portanto, é um fenómeno que já se avizinhava e vamos ver como é que isso se vai refletir nos resultados que vão ser divulgados. Avaliar pelos cartazes e presença visível das ruas, diria que isto vai mesmo ser uma corrida a 2 e de certeza que os outros partidos mais pequenos vão perder alguma adesão que já desde a última eleição era bastante reduzida. Cascais, tiveste a oportunidade de fazer a cobertura da chegada dos restos mortais do ex-presidente em véspera de eleições em Angola. Qual é a opinião dos angolanos quanto a este facto? Acha que, de certa forma, vai influenciar na decisão de voto dos angolanos? Uma coisa que eu constatei e me surpreendeu de alguma forma é que
esta telenovela em torno de José Eduardo dos Santos, esta disputa pelo corpo de José Eduardo dos Santos, não deixa indiferente nenhum angolano. Todos têm alguma opinião, mexe praticamente com todos os angolanos. Dito isto, é claro que os partidos, sobretudo o MPLA, tentam aproveitar para seu bem, para seu benefício, este acontecimento. Isto ficou bem visível no sábado, quando chegou o corpo ao aeroporto de Luanda. Estavam presentes vários ministros. O ministro que tratou de tudo falou à imprensa, praticamente disse que foi uma vitória para o governo de Angola, que tinha prometido ir a Barcelona, ficar lá e não voltar antes de poder trazer o corpo. Ora, isso aconteceu e o MPLA regozijou-se bastante com o facto, portanto, fez algum aproveitamento político. Ontem, domingo, falei com o secretário-geral da UNITA, que reagiu ao facto. Disseram que este tema de José Eduardo dos Santos é um assunto estritamente familiar que não devia ser politizado. E disseram, também tentando aproveitar-se da sua forma do acontecimento, disseram que se deixar a família decidir e não tratar do assunto de forma que venha a ser influenciada esta eleição. E porque nós, DW Português para a África, estamos a fazer uma cobertura especial pelo país todo, teremos dados e pontos de situação das outras províncias do país. Vamos até o Bengo ao encontro do nosso correspondente António Ambrósio. António, diz-nos qual é o ambiente que se vive nesta província. Para viva, caro internauta, respondemos a partir da província do Bengo. De resto, uma praça eleitoral que abarca cerca de 260 mil eleitores, o que representa cerca de 1,8% da população eleitoral ao nível do país. Uma praça calma que recebeu a visita de alguns candidatos a presidente da República. Por essa altura faz-se sentir algumas reclamações. Por exemplo, a coligação eleitoral Casa C diz que mais de 200 delegados de listas seus não foram credenciados e aguarda por algum pronunciamento nas próximas horas por parte da Comissão Eleitoral. Ainda não foram afixados os cadernos eleitorais nas assembleias de voto. De acordo com uma fonte ligada à Comissão Eleitoral, é algo que poderá começar a ser feito a partir das próximas horas e estender-se-á até ao dia de amanhã. 330 assembleias de voto estarão disponíveis nesta praça eleitoral. Aqui já estão presentes alguns observadores. Nos últimos dias foram mantendo encontros com as forças concorrentes. A essa altura desdobram-se no sentido de chegar até algumas zonas mais longínquas da sede capital da província do Bengo. Vamos agora até Malange, onde está o nosso correspondente Nelson Camuto. Diz-nos, Nelson, estão as condições criadas para o dia do voto? Segundo a porta-voz da Comissão Provincial Eleitoral, Teresa Gonçalves, as condições estão criadas para o dia D. Os 14 municípios contam com um universo de 1.666 mesas distribuídas em 644 assembleias de votos. De acordo com declarações de partidos políticos e alguns membros da sociedade civil, é que a consciência do malangino cresceu muito, mas muito mesmo, uma vez que todos os partidos na oposição alegaram que foram vítimas de intolerância política, sendo importante sublinhar que os partidos todos tiveram a oportunidade de gastar todos os cartuchos de campanha para convencer o eleitorado. E por fim, vamos ao encontro do nosso correspondente Borralho Ndomba a partir da Comissão Nacional Eleitoral em Luanda. Diz-nos, Borralho, está tudo pronto para o dia do voto? Ora, viva internautas!
Falo a partir da Comissão Nacional Eleitoral aqui em Luanda, onde decorreu mais uma reunião da Comissão Nacional Eleitoral. Os membros da CNE apreciaram o relatório de serviço de auditoria à Solução Tecnológica e ao Conselho Informático. Continuam a surgir denúncias de irregularidades no funcionamento do processo eleitoral. Na província do Benco, a Casa C denuncia que a CNE deixou de fora cerca de 250 delegados. Estes não foram credenciados. Até agora não há resposta da CNE. Em Cabida também há relatos de membros do partido no poder e também do governo local que estão nas listas como presidente das Assembleias de Voto. Hoje, esta segunda-feira, terminou a campanha eleitoral. Os partidos realizaram novamente várias atividades de massa, com realce para o MPLA, que o seu candidato reuniu com as mulheres no pavilhão Monte Luz do Quilamba, onde apelou mais uma vez ao seu partido. A UNITA realizou um ato de massa no município de Kazenga, para além de também ter realizado passeatas em vários municípios. Ainda sobre a UNITA, no entanto, no último fim de semana, um dos filhos mais velhos de Savimbi, o Tão Cangajo Savimbi, apelou o voto ao partido no poder, o MPLA. E outros filhos mais novos apelaram o voto ao candidato da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Este é um assunto que a DW vai acompanhar com mais pormenores nos próximos momentos. Acabamos de ver as situações nas 3 províncias do país, Luanda, Bengo e Malange, e agora vamos ao encontro dos nossos especialistas. O MPLA está no poder em Angola desde a independência em 1975. O presidente atual, João Lourenço, tenta ser reeleito para um segundo mandato de 5 anos. Do outro lado, temos 6 partidos políticos e uma coligação, mas claramente, quando se fala de oposição em Angola, olhamos para a UNITA. Temos conosco, a partir de Luanda, o analista político Cláudio Silva. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso especial Angola Eleições 2022. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Como já falamos anteriormente, termina oficialmente hoje o período de campanha dos partidos políticos, onde 7 partidos e uma coligação política durante o mês rodaram o país em busca de votos. Cláudio, que avaliação faz das campanhas dos partidos políticos em Angola? Eu acho que a campanha ficou especialmente marcada pela positiva. Eu acho que as pessoas puderam ouvir os diferentes planos de desenvolvimento, os diferentes programas eleitorais dos partidos concorrentes. Diria aqui que a pior nota vai para a mídia pública. Infelizmente, a mídia pública ainda não chegou à altura do que é exigido por lei e pelo que é ético e pelo que nós, enquanto eleitorado e enquanto cidadãos angolanos, esperamos da mídia pública. Vimos ainda um partido que fez uso de recursos de Estado, tem e teve controle absoluto de tudo quanto é os meios de comunicação social afetos ao Estado. Isso é algo que me deixa triste, né? Porque esta é a quarta vez que vamos às eleições desde 2002, desde o fim da guerra, e não vejo motivos para continuarmos a ver esta violação grosseira da lei eleitoral que o próprio partido no governo promulgou, né? que aprovou sozinho e tudo. Mas, do lado positivo, eu acho que houve uma verdadeira festa, né? Nos comícios, nos debates acalorados que temos pessoalmente ou nas redes sociais, e eu acho que isso é sempre saudável para a sociedade. Nós vamos ter que aprender a encarar o período eleitoral como algo completamente normal, sem necessidade de desfile. Certo, Cláudio. Será que os programas de governo dos partidos concorrentes às eleições em Angola refletem a vontade popular? Eu acho que sim. Eu não li todos os programas eleitorais, como é óbvio. Há partidos concorrentes que eu não levo muito a sério, porque não parecem ter qualquer tipo de alternativa credível aos 2 principais concorrentes, que são o MPLA e a UNITA. No programa do MPLA já estamos habituados, não é? Vimos as promessas de sempre, que por acaso também não diferem muito do plano eleitoral da UNITA. Há ali muitas coisas que são
partidas, há uma escassez generalizada de números concretos, que é normal, né? É simplesmente um programa eleitoral. O que eu chamo aqui mais atenção são as promessas da UNITA no que concerne a mudança estrutural do nosso regime político, que é a mudança da Constituição e a implementação das autarquias locais. São duas promessas seríssimas que a coligação FPU, que o Presidente da UNITA fez publicamente. Também disse publicamente que renunciaria ao cargo de Presidente da UNITA caso vencesse as eleições e falou insistentemente durante a campanha sobre a separação e a despartidização do Estado, que eu acho profundamente importante para o desenvolvimento do país. Cláudio, amanhã será dia de reflexão. Qual é a expectativa do eleitorado, principalmente do eleitorado jovem, que pela primeira vez num período pós-guerra terá a oportunidade de votar? Nós tivemos acesso a duas sondagens credíveis aqui em Angola. A primeira foi publicada em maio, creio, que é da Afrobarometer, que é uma empresa africana, mas sediada na Alemanha, que previu, naquela altura, viu uma ligeira vantagem do MPLA de 27% contra 23% da UNITA, e mais de metade dos inquiridos não quis revelar em quem vai votar, revelou-se como indeciso, e depois vimos as sondagens sucessivas do Movimento Cívico Mudei, que publicou sondagens mensais desde fevereiro até o mês de julho. E nestas sondagens, a preferência do eleitorado mais jovem é clara. A UNITA, a FPU, apresenta números a rondar os 53% a 55% todos os meses. E este número vai crescendo de acordo com o nível de escolaridade do público e de acordo também com a idade do público. Importa realçar que cerca de 73% da população angolana tem menos de 30 anos, não tem memória de guerra, cresceu a ver os níveis de pobreza que nós mantivemos nos últimos 20 anos, não obstante termos tido recursos estonteantes provenientes principalmente do petróleo. Então é normal, né, que este grupo vê com algum desgaste o regime no poder neste momento, vê o regime como uma força que não conseguiu desenvolver o país consoante os nossos anseios nos últimos 20 anos. E entre a população que vai votar pela primeira vez, as sondagens dizem-nos que as preferências são claríssimas. Cláudio, que impacto terá a chegada dos restos mortais do ex-presidente José Eduardo dos Santos ao país? Vai influenciar na decisão dos eleitores, numa altura em que a UNITA fala em aproveitamento político, possível aproveitamento político? Não, eu acho que não. Eu acho que o nosso eleitorado está muito mais focado no saneamento básico, no fraco sistema de educação, no fraco sistema de saúde, na falta das condições mais básicas de infraestrutura. E a chegada ou não dos restos mortais do ex-presidente é uma questão passageira. Não é algo que mexe com o nosso sentimento de dever de voto. Creio que, obviamente, é uma questão nacional, mas que é uma novela que já se vai arrastando há várias semanas e mostra mais a falta de união que existe no seio da família MPLA e no seio da família do ex-presidente do que outra coisa qualquer. Acho que nós estamos um pouco fartos desse tema, desejamos que o ex-presidente descanse em paz. Foi tratado de uma forma, diria, um pouco humilhante ao longo dessas últimas semanas, também pelo próprio Estado angolano, e gostaria imenso que essa saga pudesse terminar. Mas não é algo que eu pense que vai impactar os votos dos meus concidadãos. Muito obrigada, Cláudio Silva, pela sua participação. Cláudio, que é analista político a partir de Luanda. Esperamos contar consigo nos próximos serviços. Muito obrigado pela oportunidade. Agora vamos até Lisboa, onde temos o analista político e docente universitário Rui Verde. Doutor Rui Verde, seja muito bem-vindo ao nosso especial Angola Eleições 2022. Olá, boa tarde. Obrigado por me convidarem. Obrigada a nós pela presença.
Que diferenças trazem estas eleições comparando com as eleições anteriores? Bom, muita diferença. Estas eleições estão a ser extremamente renhidas e disputadas. E, portanto, eu também já acompanhei as anteriores bastante de perto e as diferenças são enormes. Podemos dizer que para a opinião pública não tem, é água do azeite, digamos assim, não tem nada a ver. São umas eleições efetivamente disputadas. Quais são assim as grandes diferenças que observa? Bom, a primeira é que parece que há uma efetiva competição até à última. Há uma massa de opinião que acha que o MPLA vai ganhar, mas há também uma massa de opinião muito relevante que acredita que a UNITA tem possibilidades de vitória. Portanto, temos umas eleições competitivas, o que em 2017 não parecia, ninguém duvidava que o MPLA ia ganhar. Em segundo lugar, temos dois líderes bastante diferentes, mas a fazer muitos comícios e a contactar muito diretamente com a população. Eu lembro-me que em 2017 o presidente José Eduardo dos Santos foi apenas a um comício, disse olá, boa tarde e foi-se embora. Neste momento, não. Neste momento vimos dos dois lados um forte empenho nas eleições. Não é um passeio, digamos. Pela primeira vez, eleitores que não estão em Angola poderão participar das eleições. Estima-se que 400 mil angolanos que vivem fora do país, apenas 22 mil registaram-se para votar. Doutor, diz-nos, será que essa proporção tão pequena de eleitores no exterior é um indicador de que as pessoas simplesmente já não acreditam no processo eleitoral angolano? Não, eu acho que é normal. Em primeiro lugar, trata-se da primeira vez. E como é uma novidade, as pessoas ainda não sabem, outras estarão desconfiadas, outras nem ouviram falar. Por outro lado, tradicionalmente, o que nós em Angola chama-se a diáspora, em Portugal a imigração, mas que vai dar ao mesmo, não vão votar muito, mesmo em Portugal, quando há dois ciclos estrangeiros, da Europa e fora da Europa, e a percentagem de portugueses imigrantes que vão votar é sempre pequena. E os que estão recenseados também não são a totalidade. Portanto, essa parte é normal, não vejo aí nenhuma anomalia. Até é uma evolução, nós temos que ver as coisas não numa perfeição platónica de ser tudo o ideal, mas dos passos que se têm feito, e têm-se feito alguns passos positivos. Doutor Rui Verde, uma última questão. O que pensa a comunidade internacional destas eleições em Angola? Bom, curiosamente, as eleições em Angola são muito mais seguidas de perto pela comunidade internacional do que, por exemplo, as eleições em Portugal. Há muito mais frisson, muito mais notícias. E isso é bom. Angola está-se a reposicionar outra vez, eu não diria no centro do mundo, mas com alguma atenção do resto do mundo. E isso é positivo para o desenvolvimento de Angola. Porque Angola é um país de charneira. Por um lado teve as relações com a Rússia e com a China, mas por outro lado está a pescar o olho aos Estados Unidos e à Alemanha. E, portanto, está numa posição de transição muito interessante. E por isso a comunidade internacional está atenta. E há o segundo fator. São umas eleições, até ao momento, competitivas em África, o que muitas vezes não acontece. Portanto, há aqui digamos assim, um picante que está a atrair a comunidade internacional. Muito obrigada, Dr. Rui Verde, por esta sua participação. Esperamos contar com a presença do doutor nos próximos serviços da DW África.
E foi assim a conversa com os nossos analistas, por isso colocamos ponto final ao nosso espaço especial Angola Eleições 2022. Mas fica a questão, será que o povo vai apostar na continuidade ou na mudança? Os angolanos escolhem os seus representantes a 24 de agosto e nós, DW África, estaremos aqui nos próximos dias para lhe trazer as últimas notícias e análises sobre as eleições em Angola. Até lá, fique bem.